Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Neste momento, amados, mais uma vez venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de nós, de meus amados irmãos em Cristo Jesus. E neste momento abençoo vocês com essa maravilhosa série que tem por tema A Graça nos salvou e continua a nos salvar. Base desse nosso pequeno estudo se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que está escrito: Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Tradução Bíblia Linguagem de hoje. Primeira pergunta: a graça de Deus foi dada a todos por meio de quem? A graça de Deus foi dada a todos por meio de quem? Romanos capítulo 5:15 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Então a palavra nos revela que a graça foi nos dada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, Jesus trouxe essa graça ou Ele é essa graça? Jesus trouxe essa graça ou Ele é essa graça? Então, Lucas capítulo 2, verso 8 ao verso 11, verso 22 ao verso 35, a palavra nos revela que Jesus não simplesmente trouxe essa graça, mas que Ele é essa própria graça. Amém? Glória a Deus. Terceiro, Jesus foi escolhido pelo Eterno para ser essa graça antes do que? Jesus foi escolhido pelo Eterno para ser essa graça antes do que? 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Então a palavra nos revela que ele foi escolhido antes da criação do mundo. Quarta, a salvação do homem aconteceu antes ou depois do pecado? A salvação do homem aconteceu antes ou depois do pecado. Então, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 20, 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e o verso 9, traduções de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então a palavra nos revela que essa salvação aconteceu antes do pecado, de acordo com os textos que eu acabei de passar para vocês. Quinta pergunta: por causa do que essa salvação aconteceu antes do pecado? Por causa do que? Então, de acordo com Atos capítulo 2, verso 22 e 23 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a palavra nos esclarece que essa salvação aconteceu antes do pecado por causa da presciência de Deus. Por causa da presciência de Deus. Sexta e última pergunta: e o que significa presciência? Então a palavra presciência é a mesma onisciência de Deus, que significa conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro. De acordo com o Salmo capítulo 139, verso 1 ao 6, verso 15 e 16. Isaías capítulo 41, verso 4, 42, verso 9 do capítulo também, capítulo 44, verso 6 ao 8 e capítulo 45, verso 21, Bíblia Linguagem de hoje. Então todos esses textos são textos esclarecedores, aonde nos revela que a presciência de Deus é a mesma onisciência. Então, como realmente Deus ele já sabia do que realmente iria acontecer tanto no mundo celestial, ali no meio dos anjos, quanto também aqui na terra, então foi por isso que com antecedência realmente o Eterno ele realmente preparou a solução. Então a solução para essa situação que estaria acontecendo tanto no céu e que do céu estaria dando continuação à terra, então o Pai ou o Eterno já tinha programado ali, já tinha preparado um plano de salvação antes da existência dos anjos e
do homem. E olha que interessante, fazendo aqui o fechamento no comentário dos testemunhos de Jesus, veja só a confirmação desse comentário que realmente acabei de fazer para vocês, de acordo com a palavra de Deus, que está escrita assim: o plano de nossa redenção ou resgate não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, 25, Almeida Corrigida Fiel. Foi o desdobramento dos princípios que tem sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Deus não ordenou a existência do pecado, previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Isso está registrado no livro Verdade sobre os Anjos, página 25, parágrafo 2. Então, veja só, o comentário que eu fiz para vocês, e aqui sendo confirmado novamente aqui no testemunho, realmente nos testemunhos de Jesus. Então, que maravilha, queridos? Então, aqui eu tenho a certeza que foi algo assim, esse nosso primeiro estudo, ele foi bem esclarecedor, nos trazendo assim uma informação clara, que realmente tudo foi planejado com antecedência por causa aí realmente da presciência de nosso Deus, o nosso Deus eterno. Porque todas as coisas, Ele é conhecedor de todas as coisas, antes mesmo que essas coisas venham a acontecer. Olha que interessante. Então, antes que essas coisas venham a acontecer, realmente Ele já sabe todas as coisas. Nada acontece sem realmente Ele já ter previsto, aquilo com antecedência. Então, que o Senhor Jesus, Ele venha continuar nos abençoando nesse dia maravilhoso, um dia de bênção e vitória. E se assim for a oportunidade que o Senhor nos conceder, nós estaremos amanhã dando continuação ao segundo estudo e assim trazendo um pouco mais de detalhe para cada um de vós. Fica na graça do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade. Amém.